que é o ódio? Principalmente o que é o ódio coletivo? Como que ele está sendo criado? Como ele está sendo apontado para certas coisas? Como a internet fomenta, canaliza e instrumenta o ódio para construir ou destruir as coisas? E o que é o ódio que a gente não está criando e poderia criar para coisas certas, para fazer uso ou para sair de uma inércia? É um assunto enorme, longo, complexo, cheio de nuances, ainda mais num país como o Brasil que carrega problemas que geram muitos tipos de ódio por aqui, que a gente vai ter que ouvir no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia da boca de especialistas. E é um especialista em ouvir as pessoas, reconhecer esse ódio e entender o processo do qual ele faz parte, que é a Esther Solano, que a gente vai conversar hoje. Esther Solano Galego é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo no curso de Relações Internacionais e é pesquisadora de opinião pública e de extrema-direita e autora de obras como The Bolsonaro Paradox, The Right in the Americas e Ódio como Política. Bora ter essa conversa. Aí, antes de partir para a nossa conversa, claro, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixa a sua vida mais confortável e mais prática. Aliás, em mês que tem Dia das Mães, foco no prática, porque, pelo menos por aqui, depois da criança, tudo que eu mais quero são soluções e não decisões para tomar ou trabalho extra. Eu vou usar a calça Future Form para trabalho ou para brincar com o filho? Sim, os dois. É elegante, mas é confortável, então dá para brincar de esconde-esconde ou fugir do lobo. E se sujar, lava fácil e seca rápido. Já basta a preocupação de preparar a comida e ajudar o pequeno a comer. O molho vai ter que sair na lavagem e eu não quero nem pensar nisso. Aliás, o guarda-roupa todo da Insider é feito assim, combinando funcionalidades com tecnologia. Aproveita o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usa o nosso link no Saiba Mais para ver que eu não estou exagerando e ter 15% de desconto. Esther, antes de tudo, que bom, fico muito feliz que a gente conseguiu se ver, combinar essa conversa. Tem muitas questões muito fundamentais que eu quero te perguntar há muito tempo. Então, muito obrigado por mais uma aula particular aqui com uma pessoa excelente que eu quero conhecer. E para te situar na minha ignorância e de onde vem a minha cabeça com isso. Eu frequento e produzo conteúdo para a internet desde 2007, mais ou menos. Consumo desde bem antes, mas participo mais ativamente desde essa época. E eu vivi a transição da internet da esperança, que vai aproximar as pessoas, a vila global, e todo mundo vai se conectar, os desfavorecidos vão ter voz, né, o que a mídia tradicional exclui, não deixa participar, vai entrar por aqui, todo mundo vai se ver, vai se conectar. Para um período onde você fala, pera, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, para esse caos e fonte de ansiedade e boa parte do que tem de errado acontecendo hoje em dia, que se tornou a internet atual. Então, alguns pontos eu vi acontecendo aí no meio, e como alguém que tá fazendo divulgação científica nessa história, a parte de como as pessoas se informam, se desinformam e como elas se organizam sempre me foi muito preciosa. Dois pontos que para mim são muito marcantes para entrar na nossa discussão sobre a importância do ódio na política atual. Uma delas, acho que é o Ryan Holiday que registra no Conspiracy, que é um livro dele sobre como o Peter Thiel, que é um dos oligarcas atuais, conseguiu colocar a internet contra os inimigos dele. É a transição de quando a internet deixa de ser uma coisa coesa, tipo nós da internet versus eles de fora, e passa a se segmentar em grupos e atacar esses grupos, que ele coloca como o movimento Gamergate, que não foi tão forte no Brasil, mas que lá fora foi quando grupos de gamers se juntaram para atacar, principalmente mulheres que escreviam, falavam sobre games, comentavam isso, e ele coloca como, para ele, um movimento muito crucial de a primeira vez que as pessoas da internet estavam indo contra blog e não contra jornal, mídia tradicional, que até então se uniam contra quem fosse de fora, entre aspas. E como, no caso, o cara do livro, que ele fala, que é o Peter Thiel, soube aproveitar esse tipo de movimento para direcionar esse ódio que se juntou na internet contra alvos em particular. Na época para acabar com Jezebel e a rede toda do Gizmodo e outros blogs, mas que parece ter sido um motor que o pessoal descobriu que trabalha muito bem e que pode ter um tamanho enorme. Isso para mim é um movimento muito marcante, porque repete muito o que aconteceu depois como ataques pessoais ao movimento ambientalista, a Greta Thunberg, e depois lembra muito o que aconteceu comigo durante a pandemia, em termos de eleger um alvo e fazer ataques que vão da imprensa a políticos, a pessoas na internet com perfis falsos e outras coisas. Vou deixar na sua voz para não parecer uma coisa que é pessoal demais minha.
E a consequência disso, para mim, vem de um outro livro. Eu tô atribuindo aqui ao Messing with the Enemy, que é de um ex-agente do FBI, que é o Clint Watts. Não tenho certeza se é esse ex-agente do FBI, mas eu não consegui achar outro livro que eu tenha lido sobre, escrito por alguém que era do FBI, que o cara trabalhava com redes sociais, recrutando, extraindo informação de o que seriam redes de terroristas e de outras coisas, e o papel dele era ser um provocador na internet. Era ficar no Twitter e em outros meios, chegando pro cara que tá falando que tá lá no ISIS ou onde for, falando, você não tem esse dinheiro que você tem. Você não tem essas coisas que você tá falando. Esse teu celular não presta. Até o cara surtar e postar alguma coisa pessoal dele pra provar que ele era aquilo ou fazia aquilo e entregar informações pessoais. Então o cara era um troll profissional que ficava na internet tentando fazer as pessoas entregarem informação delas, usando ódio também, usando gatilhos. E ele fala como, olha, a internet está dando voz para um tipo de ódio muito destrutivo, onde qualquer um pode falar mal de qualquer coisa, gerar fatos sobre isso, organizar um movimento, mas é um movimento que não sabe colocar algo no lugar. Então é um sistema que é muito bom para destruir o que está em funcionamento, mas que é terrível para colocar uma solução melhor para isso no lugar. Essas pessoas, isso ele em 2013, 2014. Se essas pessoas ganharem o poder, elas só vão saber destruir, elas não vão saber construir nada. E acho muito presciente essa noção de que é um movimento que ele tem um potencial destrutivo muito grande, mas dificilmente sabe produzir algo de bom do que saia disso. E infelizmente a gente está começando a ver as consequências disso de mais longo prazo. Mal vimos a destruição que pode vir e estamos começando a ver o que não entra no lugar. Então, desculpa a intro longa, mas queria te trazer para onde está a minha ignorância, de onde para mim tem organizações ao redor do ódio muito fortes e a consequência delas. Eu já queria começar te perguntando de onde vem esse movimento de ódio moderno? Quando que a esperança deixou de ser a voz principal de falar o que vamos construir e o ataque passou a ser o principal? Primeiro, se você me permitir, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você. Então, um abraço para você e para todo mundo que está nos escutando, né? Um abraço aqui pelas ondas, né? Eu acho que vale a pena começar a entender um pouco a potência do ódio e do que estamos falando quando falamos de ódio. Perfeito. Então, eu gosto sempre de trazer alguns autores para meus alunos para entender um pouco exatamente a magnitude e o significado do ódio. Vamos começar por aí, se você não se importar. Por favor. Por exemplo, Spinoza, o que ele nos diz? Né? Ele nos diz, o amor é uma alegria que você entende num outro, o ódio é uma limitação, uma tristeza que você também incorpora a um outro. Então, já começamos por aí. Né? O ódio tem a ver com uma limitação, uma mediocridade, uma pequenez, uma tristeza que eu sinto, que eu tenho em mim, mas que eu não quero formular em mim mesmo, porque o entendimento psíquico, né, é muito complexo, então eu projeto isso no outro, né? Aí eu acho que já nós temos alguns indicativos de que seja o ódio. O Adorno e Kramer, na Dialética do Esclarecimento, tem um texto muito interessante sobre a burrice, né, a gênese da burrice. Eles falam o seguinte, a burrice, eu acho muito metafórico, muito bonito esse texto. A burrice é uma cicatriz, mas uma cicatriz na alma. Então, de onde deriva essa cicatriz? São pessoas que foram reprimidas intelectual e educativamente ao longo da vida. Então, são pessoas que nunca tiveram a capacidade do conhecimento, da aventura do conhecimento, da imaginação, né? Então, são pessoas que foram amputadas sistematicamente na sua ansiedade de conhecimento e transformaram-se em cicatrizados, né? Agora, quando você está cicatrizado, cicatriz na alma, você pode desenvolver dois caminhos, digamos. Um que é o o não conhecimento, aquele que é cego, que não sabe. O outro caminho, que é justamente o caminho do ódio, é aquele que desenvolve o fanatismo, a raiva contra o outro, que quer aniquilar o outro. Então, assim, o não saber não te transforma num ser odiante, né? O que te transforma num ser odiante é você ficar ancorado nessa ignorância e desejar matar o outro em vez de conhecê-lo, né? Ele é uma condição, não necessariamente um determinante. Exato. Aí eu tenho uma amiga, Rita Almeida, que é uma psicanalista, que eu gosto muito dela, aprendo muito com ela, porque acho que a psicanálise ajuda muito a entender o fenômeno do ódio. E ela fala o seguinte, ela sempre me ensina a seguinte questão, né? O Lacan, ele fala sobre amor, ódio e ignorância, ela me conta. Então, o problemático de aqui é como que ódio e ignorância se misturam. Porque você pode não saber, mas ter o desejo de saber. E o desejo, nós sabemos que é movimento, uma força motriz sempre na minha vida, né? Agora, quando você se para nessa ignorância e você não quer saber, você deseja simplesmente não reconhecer a humanidade do outro, aí é onde germina a potência do ódio, né? Então, aí que está, né? Então, eu acho que começamos por isso que me parece que são definições importantes, né? Agora, o que eu acho que é interessante na nossa contemporaneidade, por que na contemporaneidade floresce o ódio, germina dessa forma tão impactante?
por um elemento. Atila, eu venho estudando o bolsonarismo e mais recentemente eu estou estudando também o fenômeno do Milei na Argentina, fazendo entrevistas em profundidade com pessoas que votaram nesses sujeitos para entender exatamente o porquê do voto, né? E chega um ponto que me parece que é muito importante, que é um pouco o denominador comum que une sujeitos de diferentes lugares e espectros ideológicos nesses votos desses sujeitos de ódio, né? Como pode ser o Bolsonaro, o Milei, o Trump, etc. Posso fazer uma observação Diga. inicial aqui? Sim. Para as pessoas que... Porque eu acho que as pessoas precisam se atentar para te acompanhar. Sim. Você não está necessariamente aqui falando de uma orientação político-partidária, de essa ou aquela política, ou essa orientação. Você está falando de pessoas que canalizam ódio, que coincidem de ser essas pessoas todas. Na verdade, assim, evidentemente que essa canalização do ódio se dá num determinado sujeito, e nós sabemos bem que são sujeitos, né? Então, mas infelizmente é muito mais abrangente e muito mais capilarizado do que só votar num sujeito. Claro, o fenômeno do ódio é muito mais denso que isso, né? Então, eu faço justamente pesquisa em profundidade com essas pessoas para entender exatamente os porquês, né? E as nuances do ódio, né? E há uma questão que me chama muito sempre a atenção, que é a ideia do desamparo. O desamparo perpassa profundamente a nossa sociedade, né? Freud diz que nós temos um primeiro desamparo estrutural, o bebê separa-se da mãe, mas a nossa sociedade, ela é profundamente desamparadora, né? Porque é muito complexa, extraordinariamente difícil, heterogênea, né? Então, estar hoje na nossa sociedade dá medo realmente, né? É fantasmagórico, né? Nós falamos na sociologia do conceito terror atmosférico, né? É tudo realmente muito complexo, né? Então, a gente sente-se muito desamparado, né? Tem uma frase muito bonita do Pascal que diz: desamparo é quando eu olho para o céu com tantas estrelas e pergunto, o que eu faço aqui, né? Ninguém me responde, né? O silêncio é a minha resposta, né? Então, o desamparo acho que é muito nevrálgico para entender porque os sujeitos veem no ódio uma resposta. Eu acho que isso é muito importante. Nem todo sujeito desamparado encontra no ódio uma resposta, claro. Mas esse desamparo é importante, né? Para entender que o ódio é uma resposta. De quem que é uma resposta? De aquele que na frente do desamparo não procura conhecimento, o desejo de saber o outro. No desamparo psíquico, o outro procura o quê? A negação e aniquilamento do outro, e nesse ódio encontra a resposta, né? Então, o que ele faz? Se subjuga, se submete a um líder. Então, é sempre esse paradoxo do ódio, né? Eu quero aniquilar, matar, ou metaforicamente ou fisicamente o outro, que é diferente a mim, mas, ao mesmo tempo, eu me submeto, né, a um líder, que é aquele herói, né, que é aquele grande herói, aquele grande pai, no fundo, que vai me proteger, né? Então, sempre o ódio funciona dessa forma, né? E eu acho que aí é uma coisa bem importante, que é entender os traços da lógica neoliberal, que se aproxima justamente à lógica do ódio, né? Então, se o neoliberalismo, fundamentalmente mais agressivo, mais periférico, produz sujeitos frustrados, descartáveis, sozinhos, né? Porque a solidão é também um aspecto muito importante da nossa sociedade, com uma submetidos a uma estrutura de trabalho que não satisfaz, onde o desejo deles não pode ser de fato vivenciado, sujeitos ressentidos, né? É óbvio que esses sujeitos estarão mais próximos de uma estrutura de ódio, porque o ressentimento é absolutamente fundamental quando a gente fala de ódio. O ressentimento é um afeto complicadíssimo e que é produzido continuamente por a lógica de uma sociedade neoliberal tão agressiva como a nossa, né? Estou muito marcado por isso, porque, de novo, só vou conseguir trazer referências externas por limitação minha do que eu consumo, leio, principalmente do que tem em audiolivro, que é a forma que eu costumo me informar mais. Mas eu lembro de uma discussão sobre como, no pós-Segunda Guerra, eu não lembro qual era o presidente americano que estava ali em 45, não é a minha área, e ele está preocupado com um monte de soldados voltando, armados, para um país que estava sendo tocado pelas mulheres, que ficaram, né, operando indústria, fazendo os trabalhos, fazendo as coisas, e como que essas pessoas vão voltar e não vão se revoltar aqui dentro. Como que eles não vão voltar traumatizados ou com problemas e vão gerar problemas internos aqui, uma vez que as pessoas têm uma educação militar e estão voltando da guerra. E daí que vem o boom econômico de falar, não, todo mundo aí então vai ter que casar, ter uma casa e um gramado para cuidar, que quem tiver que cortar um gramado não vai ter tempo de, entre aspas, criar caraminhola na cabeça. Uhum. E vem um programa econômico inteiro voltado para você ter o desenvolvimento de famílias e o modelo americano atual, que está em ruínas, de você com um trabalho conseguir sustentar uma casa e aquela dinâmica de que a mulher volta a ficar em casa porque ela não precisa mais trabalhar, vai ajudar a criar filhos, muitos filhos, porque e quem vai sustentar isso tudo é um emprego e um salário de uma pessoa que nem precisa ser tão qualificada, mas é importante que ela trabalhe, que ela tenha uma casa, que ela tenha
tem essa ocupação, né? Então, como meio que um medo, um receio, mas me parece a receita contrária, né? Para não haver ódio, para não ter problema, essas pessoas precisam ter uma casa, comida, um bom emprego, condições de viver. Porque se não tiverem isso, o contrário vai acontecer, né? Me parece que duas coisas são importantes aqui. É óbvio que nós estamos falando de que as estruturas materiais de sobrevivência, de vida, têm que estar minimamente garantidas, né? Porque, evidentemente, se você está num mundo imerso nessa lógica do cidadão consumidor, das metas Perfeito. inatingíveis, do American Way of Life, que ninguém atinge nunca, porque o consumo ad infinito, né? Então, você cria seres insatisfeitos permanentemente, mas, por outro lado, seres insatisfeitos que, por meio dessa tiktokização da vida, o que vem no outro lado da tela é a ostensividade daqueles milionários, né, que o tempo todo demonstram que a sua vida é feliz. Por quê? Porque eles são os mega consumidores. Seres insatisfeitos, permanentemente ressentidos, né? Portanto, muito próximos da estrutura odiante que conversávamos agora, né? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu acho fundamental e que eu aprendi lendo esses textos de psicanálise, essa ideia do desejo do conhecimento do outro, né? Porque o primeiro passo para o ódio é a desumanização do outro. É claro que quando nós falamos de ódio, nós temos, vamos falar assim, tipologias, né, de ódio, né? Esse ódio, né, que essa extrema-direita mundial está mobilizando, não é o ódio contra um homem branco, heteropatriarcal, normativo, etc. É o ódio contra os sujeitos odiados historicamente, contra a mulher, contra a negro, contra a população LGBT, indígena, etc. Né? Então, acho que há um protótipo, um arquétipo também do ser odiado e daquele que não é odiado. Isso é uma coisa muito importante, né? Essa canalização do ódio, né? Agora, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E aí me parece que é uma coisa muito importante, que é como essa masculinidade heteronormativa hoje em dia está misturada muito com essa lógica do ódio, né? E vou te dar um exemplo que me preocupa muito, Tila. A gente trabalha muito com homens jovens, né? E nós temos agora, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, acho que é muito mais marcante, né? Na Argentina a gente também vê muito isso, essa ideia da broderagem, né? Da brotopia, né? Que a Emily Chan tem um livro que se chama Brotopia, que eu acho muito interessante. Então, esse é aspiracional da juventude, que o homem jovem, nerd, que trabalha no Vale do Silício, que tradicionalmente foi um jovem com uma dificuldade de lidar com a sua sexualidade com naturalidade, até incel, muitas vezes, que chega no topo da pirâmide, né, no Vale do Silício, agora no governo Trump, inclusive, e que tem um comportamento extraordinariamente misógino, muito agressivo, um clube, né, de brothers, onde as mulheres não entram, porque não conseguem entrar, né, que fomentam, claro, um ódio misógino absolutamente brutal, né. Então, eu tenho muito uma preocupação com esses homens jovens, esses novos modelos de masculinidade que estão aí colocados, né, porque você vê que está emergendo muito uma figura, o Milei, quando ele foi eleito, a figura, a caricatura dele era o leão, né. O que é o leão? O leão é um predador, né? Essa ideia de que para você formular alguma novidade, tem que destruir, muito um espírito tanático, né? Da morte do outro, né? E há muito essa ideia também, o ódio tem essa perspectiva da destruição do tanático, tem que matar o outro, né? Então, eu tenho muito essa preocupação com esses homens jovens que estão se educando nessa masculinidade odienta, né? Nessa broderagem, né? Que tem que matar o outro, e que vê isso não desde a vergonha, mas sim desde o aspiracional. Sim, eu quero ser sim. isso, por exemplo, né? Então, te coloco aqui um tema que acho que é muito interessante para falar, como o ódio ele se mistura com outros elementos, como nesse caso, claro, a masculinidade branca heteronormativa, né? Sabe que outro ponto onde está minha cabeça é criando um filho pequeno. Você também está com um filho homem, né? Porque... Filho homem. Em parte para garantir que ele não vai se tornar esse tipo de pessoa. Garantir a gente nunca garante, né? Para fazer da minha parte o que for possível para que isso não aconteça. Mas também para entender como que a gente se organiza ao redor de uma criança e faz as coisas. Um livro que me marcou muito, muito, muito é o Father Time, que é da Sarah Blaffer Hardy, que é uma antropóloga que estudou primeiro primatas, outros primatas, assim, macaquinhos e outras coisas, depois grupos humanos para entender o papel de criação, de mãe, de família estendida, principalmente da avó e de outros, porque que a gente tem vida pós-menopausa, uma das poucas espécies, né, o ser humano que prolonga a vida depois do período da reprodução entre mamíferos. E esse último livro dela é uma discussão sobre o papel masculino na criação de crianças. E ela dá vários exemplos de primatas onde o pai é mais ou menos presente na natureza. Então, o sagui aqui no Brasil tem uma criação paterna muito grande, em outros lugares. Ela começa com a justificativa biológica que se dá,
que são grupos onde os machos têm mais garantia de que aquele filho é deles. Então faz mais sentido eles investirem nessa criação, mas depois ela desdobra para a sociedade. E o mecanismo que ela dá, que eu ainda quero muito discutir, é como nos homens e nas mulheres, o apego à criança, o amor, ele é construído, ele não é inato, né? Se a criança nascer e for separada da mãe, ela vai ter uma série de traumas, mas a relação de amor que ela teria com a criança ainda não se estabeleceu, como é a relação de alguém que criou uma criança por 10 anos. Então daí que vem, por exemplo, a adoção direta, né? Daquelas mães que estão numa situação em que elas não vão conseguir criar a filha ou filho, não vão conseguir criar, não vão ter condições, e é melhor dar essa criança para adoção o quanto antes do que criar um apego. Isso em diferentes sociedades. E para o homem esse processo é ainda mais lento e mais gradual. Então, se você vai medir por hormônios ou pelo que for, você vai ver nos homens uma mudança do cérebro muito parecida com a das mulheres, de diminuir a testosterona que é produzida, de aumentar a reação afetiva, de aumentar a região do cérebro que se coloca no lugar do outro, ou que faz esse trabalho. Muito do que se documenta para as mulheres, ou em casais gays, ou em casais onde o homem é muito ativo na participação da criança, você vê essa mudança do sistema nervoso também. E aí ela vai para o oposto, ela fala, bom, então o que acontece numa sociedade onde você precisa de homens disponíveis para exército, para agressão, para ataques ou para outras coisas? Ou em sociedades que se organizam ao redor da posse que fica com o filho, né? Como, por exemplo, sociedades agrícolas que vão ter herança e a herança passa para o primogênito. Como ela pega uns 2 grupos de nômades que se assentaram e passaram a viver num lugar só e tiveram justamente essa transição. Você precisa de homens que estão dispostos a guerrear, fazer. E como que você consegue isso? Não deixando eles criarem os filhos. Separando eles dos filhos. Né? Desapegando. Não deixando eles criarem esse apego. Então, quanto antes você separa o homem, quanto mais cedo você puser ele para ficar afastado, menos vínculo ele vai criar e menos dessa resposta mais conciliadora ele vai ter. Dentro da resposta hiper-agressiva, o que é o principal? Esse grupo que ela pega, a primeira coisa que eles fazem é cabanas masculinas. É o man cave. São lugares para onde os homens vão, principalmente depois que os filhos nascem, e eles vão ficar lá dentro, só entre eles, se conversando e fazendo, e é aquele vínculo que seria criado com a companheira, com o filho, fica criado entre os brothers lá dentro. Com todo tipo de relação, inclusive uma afetiva, em diferentes graus, mas justamente para esse vínculo ser sempre entre os brothers, nunca com elas. E, assim, várias desses mecanismos, um deles, a mulher ter licença maternidade e o homem não, por exemplo, são extremamente propícios para isso, para você manter essa separação. Como um pai que tenta se manter ativo e criando filho, o único, às vezes, numa praça ou coisa assim, é muito marcante como a gente tem essa cisão e como isso é propenso mesmo a você... Ok, você continua com seus brothers no trabalho, enquanto a mãe e a criança vão criar uma outra relação em casa, assim. Exato. É muito naturalizado, né? E aí que você rompe o laço com o outro, exatamente. É isso. Totalmente de acordo contigo. Mas eu vou... porque eu penso muito, claro, agora que você também é mãe, né, de menino, eu penso simultaneamente em 2 coisas, né? Porque eu sou mãe de menino, eu tenho uma obsessão terrível, né, com a figura paterna, né? Então eu tô sempre aí com meu marido, né, falando sobre essas questões. Mas eu sou mãe de menino e sou estrangeira, né? Eu sou espanhola e eu moro aqui, né? Eu pretendo ficar aqui por um bom tempo, né? Então eu me pergunto uma outra questão também, eu me pergunto como criar um filho homem num lugar como o Brasil também, com as suas idiosincrasias, né? Se estivesse em outro país, seriam outras idiosincrasias, né? E é uma coisa, Tila, como eu trabalho com esse tema do ódio, justamente, que me pega muito e faz com que eu pense cotidianamente, né? E tenha conversado, inclusive, muito já com meu filho, que tem 4 anos, sobre esse tema, que como o Brasil é um território fértil para o ódio, porque ele se constrói na negação da sua verdade inicial, que é justamente a cultura da violência inicial, né? Então o Brasil se construiu num grande trauma inicial, que foi, não tem trauma maior que a escravidão, que é a negação do outro, a desumanidade e o aniquilamento do outro, né? Então é assim, sim. Por favor, procure um episódio com a Inaê sobre o racismo brasileiro e eu falei, ela vai ser o verbete que a gente vai citar em todos os episódios aqui, Perfeito. Porque descreve o elefante na sala. Perfeito. E esse é o elefante, né? Então vamos vincular isso com ódio, exatamente, né? Então essa ideia de que o Brasil se construiu no recalcamento dessa verdade, né? Então essa verdade histórica da violência
a passada de pano, né? Essa ideia de ocultar embaixo do tapete, e somos uma sociedade, né, alegremente não violenta. Então aí eu sempre fico pensando de como justamente essas verdades não ditas, esses traumas não verbalizados e não elaborados, eles são a base justamente para que depois o ódio emerja como, enfim, de uma forma estrondosa, né? Desculpa, eu sou geneticamente a personificação disso. Eu tenho que falar em todo episódio aqui que o assunto entra. A gente tem um episódio inteiro sobre a genética dos brasileiros e como ela reflete esse histórico violento. Eu tenho a parte masculina de ancestralidade, o cromossomo Y europeu. Sim. E a mitocôndria, que é ancestralidade materna indígena. Então, assim, a história da violência de séculos aqui, de por que só homens europeus tiveram filhos e com mulheres de todos os grupos. Com estupro, né? Com estupro estrutural, né? Então, aí que está, né? Então, eu venho sempre pensando muito como na criação dos nossos filhos, e quando eu falo de filhos, falo nossos filhos e a sociedade no seu conjunto. Claro, o papel da memória é tão importante justamente para trabalhar esse ódio, né? Então, não tem país que, de fato, resista a esse ódio estruturante se não trabalha a sua memória, se não trabalha a sua verdade histórica, né? Porque sempre vai ser trabalhada por um ou por outro. Então, nós pensamos sempre, como nós temos um déficit muito grande no Brasil de trabalho dessa memória histórica da escravidão, dessa verdade, da violência, né? Mas o outro lado, o lado do ódio, o lado bolsonarista, tem trabalhado essa memória histórica reelaborando uma memória, né? Então, como que é a reelaboração? Porque evidentemente que o ódio reelabora, né? Reelabora o presente, o passado e o futuro, né? Então, como que há uma reelaboração do passado? Instrumentalizado. Claro, exato, né? A reelaboração do passado é aquela ideia, por exemplo, na ditadura, não teve realmente uma ditadura, né? Uma intervenção. Exato, teve uma intervenção porque o perigo real era o comunismo, né? Então, os cidadãos de bem tiveram que se defender, mas a ditadura é realmente muito mais ordeira, organizada. Então, diante do colapso aparente da estrutura atual desse desamparo, nos voltamos para essa rememoração mítica, romântica de um passado onde tudo era muito mais organizado, fundamentalmente as estruturas sociais, né? Então, todo mundo sabia onde tinha que estar, as pirâmides sociais estavam garantidas, né? Então, há uma reelaboração da estrutura de ódio, né? E no futuro, porque eu acho muito importante isso, Atila, esses personagens que movimentam e que eleitoralizam o ódio, eles fazem todo um arco temporal muito completo, que a romantização do passado que interessa a eles. Conta só as melhores claro, partes e distorce conta a parte que interessa, de distorce, evidentemente, porque é uma invenção romantizada de um certo passado que nunca existiu. Evidentemente que o trabalho do presente, mas há sempre também a dimensão, o vetor do futuro. Porque eles sempre brincam dialeticamente com essa perspectiva tanático-messiânica, né? Então, destruímos agora para construir uma outra coisa no campo também do messiânico, né? Da instauração de um novo futuro, né? Então, por exemplo, se você pegar os discursos do Milei ou do Bolsonaro, o Milei fala literalmente, eu sou o Messias que vai conduzir os argentinos pelo deserto, né, do sacrifício, até uma nova etapa de reinauguração de um grande futuro esplendoroso da Argentina, mas, sobretudo, da recuperação da glória do Ocidente. Certo. E aí você tem o Trump falando um pouco a mesma coisa, que é a ideia dos Golden Age, dos anos dourados, de uma nova etapa, não? Então um mito refundacional aí. Mas é comparativamente muito mais fácil. Porque aí eu teria o grupo que está usando evidências, falando, olha, tá ruim, mas vai piorar. Tem mudança climática pela frente, tem colapso ambiental, tem colapso energético, tem isso, tem aquilo. Então você acha que tá ruim? Tem muito para ficar ruim ainda se a gente não agir agora. Enquanto outro grupo tá falando, olha, tá ruim, mas tá ruim por agora, a gente vai te levar para um futuro melhor, então se você aguentar ficar um pouco pior, fica tranquilo que você vai chegar num oásis, né? Exato, então essa ideia mas veja como que isso funciona, como é sedutor isso, é a ideia de um sacrifício temporal para a venda de uma esperança, uma utopia e um sonho futuro. É claro que isso é muito mobilizador. E é messiânico. Então, claro, é messiânico, mas é muito sedutor. Então, o que eles estão te falando é, sacrifiquemos-nos agora, nomeemos um bode expiatório que vai ser fundamentalmente o sacrificado, então os imigrantes com Trump, por exemplo, à espera de um futuro brilhante do sonho. A Deus o livre fazer quarentena para esperar chegar uma vacina na pandemia, exatamente. Né? Mas aí eu acho que tem um problema fundamental que é o seguinte, a política, ela tem que cumprir, para mim, acho que 3 dimensões fundamentais para não, acho que eu queria colocar aqui contigo, né? Uma tem que ser, claro, evidentemente, a construção de uma dignidade material. Isso é absolutamente fundamental, né? A segunda é uma construção
de uma perspectiva politizante da vida, né? Do ponto de vista ideológico, afetivo, educativo, etc. Porque política pode ser escrita com letra pequena ou com letra grande, né? A política com letras grandes é difícil de ser construída, né? E a terceira, uma perspectiva utópica também da vida, né? Quando eu faço muita pesquisa, como eu conversei antes, eu escuto muitas pessoas, né? E tem muita gente que me diz, Esther, mas a gente não quer só sobreviver, nós queremos sonhar também, né? Tá tudo muito apagado, né? É tudo muito pequeno, nós queremos o sonho também, né? É aí que entra empreendedorismo, claro, exato. bet. O mítico, né? A recuperação do mítico, né? Então, o que era a rebeldia, né? A revolução, né? Da esquerda? Era a construção do mítico, né? Uma construção, inclusive, que tem uma certa pulsão sexual aí, que é muito importante, porque outra perspectiva também que é importante incorporar ao tema do ódio, essa ideia da sexualidade também, reprimida ou não. Então, como que, por exemplo, quando a esquerda construiu todo esse mito do Che Guevara, por exemplo, é um mito erótico, inclusive, né? Essa ideia, claro, né? Você tem um personagem que tem uma certa estética, que tem uma pulsão de vida, né? De reconstrução, de revolução, de renovação, e tem uma pulsão aí, um desejo sexual, inclusive, né? Mas se você vê agora os discursos de uma parte desses agitadores da extrema-direita digital com a juventude, tem também uma erótica, tem uma sexualidade, só que é tanática. Aí que está o ponto também. É para a destruição do outro. Então, para eu viver a minha sexualidade em plenitude, tenho que destruir ao outro, né? Então, não uma sexualidade que se enlace com o outro é muito destrutiva, né? Você não vai conquistar uma companheira. Você vai ter tanto dinheiro que nenhuma mulher vai poder te recusar e elas vão estar obrigadas sempre a lógica a do te domínio, atender. né? Do domínio e da posse, né? Que é muito forte, né? E isso, assim, fazendo outros conteúdos aqui no canal sobre tendências de busca, por exemplo, o que o Google ensina sobre as nossas preferências, né? O que a gente só escreve no buscador e não fala para os outros. O Brasil me marcou como um dos o país, se eu não me engano, em alguns sites de pornografia que mais consome conteúdo com travestis. O que mais consome conteúdo pornográfico e que mais mata ao mesmo tempo. Então, isso, enfim, eu acho que esse exemplo, eu sempre dou exemplo em sala de aula, porque me parece que cristaliza o que estamos falando aqui. Mata o seu objeto de desejo, fundamentalmente por quê? Porque não tem uma relação natural, porque nem se nada reprime com saudável. Exato. Então, aí que você tem um exemplo que me parece assim paradigmático, né? Agora, já que entramos nesse campo, vou te colocar um outro tema para o debate. Qual tema? Onde a gente vai? Porque tem a ver com essa relação do ódio e do feminino, né? A mulher, por definição, é um ser odiado, né, historicamente, né? Mas olha a sagacidade dessa extrema-direita atual em tratar o tema do feminismo, porque eu acho que uma coisa que eu quero colocar aqui é a seguinte: às vezes nós olhamos para essa extrema-direita odiante, né? E nós olhamos de uma forma muito simplificadora e muito folclórica. E eu quero chamar aqui a atenção de que ela tem muitos meandros, né, muita capilaridade e uma fertilidade muito grande, né, e uma sofisticação de ideias que às vezes nos passa um pouco despercebida, né? Então vou te dar um exemplo porque acho que é interessante pensar sobre mulher e ódio, né? A extrema-direita tem várias camadas de discurso. O primeiro deles é o discurso antifeminista, dos incels, por exemplo. Eu odeio as mulheres, quero possuí-las, quero dominá-las, porque a mulher é um ser, enfim, insignificante, né, e desumanizado. Essa é a primeira camada, né, contra a qual, claro, reagimos de uma forma brutal, porque essa ideia de que as feministas são feminazis, né, etc., né, essa cultura de caricatura do feminismo, né? Tem uma outra camada que está sendo muito forte agora, que é toda essa ideia das mulheres, das tradwives, né? Das mulheres que estão muito nas redes agora, a Valerina Farm, etc., que são mulheres que se auto-reconhecem no papel clássico da dona de casa, da maternidade, né, etc., e que voluntariamente, né, se subjugam à vontade do marido, mas sempre com um fio aí diferente, que é: eu estou em casa, sou dona do meu lar, mas eu sou uma empreendedora também. Então, cuidado, porque eu não sou aquela mulher subjugada historicamente. Eu faço o meu empreendedorismo. Eu vendo a torta que eu faço também. Então, isso é importante, né? Outra camada. Mas tem uma terceira camada, que talvez a mais silenciosa, porque essa extrema-direita, ela se movimenta também em vários níveis de agitação, né? O nível de agitação supremo, master, né? E depois as camadas mais silenciosas. E justamente onde acontecem coisas mais sofisticadas são nas camadas silenciosas, que passam muito por baixo do radar. Então, o que a gente está vendo? Por trás desse discurso antifeminista de Tradwives, tem outro discurso que é da disputa do feminismo, que não é aquele discurso de ódio das mulheres, que é o discurso de: eu sou a verdadeira feminista, Michelle Bolsonaro.
por exemplo. Ela não se coloca como antifeminista, ela se coloca como aquela que disputa o verdadeiro sentido do feminismo. Que qual que seria? Para ela seria um tripé. A mulher que é financeiramente independente, então você, mulher, não tem que depender financeiramente do marido, isso é um ponto fundamental, mas ao mesmo tempo você, mulher, por que não? Você tem que também se orgulhar da sua maternidade, vir positivamente a sua maternidade, então você também é mãe, dona do lar, dona de casa. E o terceiro pontinho do tripé e você também é uma mulher de fé, é uma mulher de igreja. Então há uma compatibilidade entre ser feminista, mãe, conservadora e religiosa, por exemplo. Essa equação que vem desse dispositivo, dessa disputa pelo feminismo. Então por que eu te digo isso? Porque por baixo de uma estrutura de ódio, há outras camadas que conversam com circuitos da população que não são circuitos psicamente fascistas ou odiantes, que são pessoas como, enfim, as pessoas da rua, né, que são pessoas anônimas, mas silenciosas, que esses discursos são sedutores para elas, porque não são discursos de ódio. Não, você só me deu aspectos positivos. São discursos, aparentemente, família, exato, independência financeira. Que fazem muito sentido, e são equações que fecham a lógica do sentido. Mas estamos falando do mesmo ecossistema, da mesma estrutura, os agitadores do ódio e os que conversam com as grandes massas silenciosas, né? Daí a complexidade, né? Então, como que a gente consegue, de fato, separar uma da outra coisa e como que a gente consegue identificar e radiografar as diferenças, né? E como que a internet entra aí para instrumentalizar esse ódio também? Olha, quando a gente fala da internet, acho que tem uma primeira coisa que eu sempre gosto de colocar, que é essa ideia de como o ódio digital, vamos falar assim, ele é um fenômeno de massa. Então, assim, o conceito de massa, eu utilizo muito ele, que acho muito importante, essa ideia de, o Freud falava da psicologia das massas. O que é a massa? A massa é fundamentalmente irracional, ela não é reflexiva, a massa se movimenta muito mais por paixões do que por argumentos. Ela é cega, a massa, então ela quer fundamentalmente, ela não quer a verdade, né? Ela é dogmática, né? A massa é fundamentalmente dogmática, ela é agressiva, irracional, agressiva, desenfreada, e a massa procura sempre um líder, um grande herói que a movimente. Então, isso que é muito importante, porque o fenômeno do ódio digital, ele se enquadra nesse fenômeno de massa. Então, o comportamento de massa é fundamentalmente caracterizado dessa forma. Agora, quais outras características as redes têm que impulsionam o fenômeno do ódio? Vou te dar algumas. Nós falamos sobre o narcisismo exacerbado das redes, por exemplo. A rede é um lugar fundamentalmente narcísico. Importo eu, a minha imagem, então um lugar muito teatralizado, onde a imagem importa muito mais do que o ser que está por trás da imagem. A teatralidade é muito importante também, claro. Então, profundamente narcísico, e tem essa lógica também da tiktokização da vida. Tem que ser uma vida sedutora, simples e polêmica, claro, porque o que vende, o que é comercializável nas redes, a polêmica, fundamentalmente. Então, olha que elementos tão alarmantes, né? Narcisismo, elementos de massa, polêmica, sedução fácil, tiktokização. E depois, claro, que a gente estava conversando antes, essa ideia da falta de concentração, da rapidez, da aceleração da vida. Então, nenhum tipo de proposta de conhecimento um pouco mais densa vai ser comercialmente interessante nas redes. Não dá para você pensar mais de 2 minutos sobre a mesma coisa. Não dá para você pensar, simplesmente, porque a reflexão, ela não é instigante do ponto de vista comercial. Né? Então, você tem aí elementos que são realmente muito complicados. Né? E as redes têm alguns outros elementos que, evidentemente, potencializam o ódio, como o primeiro deles é a lógica, a tirania do algoritmo, um algoritmo desconhecido, oculto, ao qual todos nós estamos submetidos, e a lógica de um debate público um espaço privado, né? Então, são muitos elementos que potencializam isso, junto com agora, acho que é o último grande elemento que a gente viu nos Estados Unidos, que é essa plutocracia digital, né? Essa oligarquia, né? Dos grandes magnatas das redes, que já descarada e abertamente, né, estão falando, olha, nós estamos do lado do ódio, né? Então, acho que há elementos no campo digital que favorecem e potencializam a lógica do ódio, né? Desculpa, deixa eu pensar nos comentários. Gente, quando você tem, por exemplo, mudanças nas normas de uso da Meta, que habilitam que as pessoas chamem outras pessoas de objetos ou de inferiores, e quando as normas internas passam a permitir que você fale que negros são inferiores ou mulheres são inferiores, você não tem como me dizer que esse é um argumento pró qualquer outra coisa que não seja dar mais espaço para ódio.
Agora, sabe o que tem que... Ia falar assim que me preocupa, mas das coisas que me preocupam, né? Mas há uma coisa que é muito também típica desses movimentos de extrema-direita odiante, que é a ressignificação de conceitos, né? As contranarrativas, né? Então, o que eles fazem? Tradicionalmente, eles pegam conceitos que têm uma penetração cultural fortíssima e ressignificam e se apropriam desses conceitos. Então, que eu queria comentar aqui é liberdade, né? Hoje em dia é muito difícil você conversar com alguém anônimo sobre liberdade e a pessoa não te trazer a incorporação do conceito pela extrema-direita. Então, liberdade é, por exemplo, não ter o Estado, porque o Estado ausente me dá liberdade, o Estado ele me empobrece, obstaculizador, etc. Liberdade é fundamentalmente eu falar tudo o que eu quero, porque você tem a tirania do politicamente correto, né? Então, uma coisa que me preocupa é como que a gente vai fazer de uma forma saudável o discurso importantíssimo sobre regulamentação e transparência das redes, se o tema liberdade de expressão e a lógica da liberdade foram muito empoderadas por uma extrema-direita que diz que tudo isso é tirania do politicamente correto, né? Então, chamo a atenção aqui, porque nossa luta, né, tem que ser uma luta até muito conceitual também. Os conceitos estão sendo profundamente ressignificados também, né? Então, assim, nas redes é muito difícil hoje em dia falar de liberdade, se não é esse outro conceito de liberdade, por exemplo. Eu tô vendo o pessoal discutindo, de novo, minha ignorância, mas eu tô vendo as pessoas discutindo as políticas atuais enquanto a gente grava aqui, do Trump, colocando tarifas nas coisas. E eu tô impressionadíssimo como tudo pode se você chamar de tarifa e não de imposto. Exato. Porque colocar, no caso dele, uma tarifa de 50% nos produtos importados do Canadá, isso é imposto. A gente paga imposto de importação aqui no Brasil. Se tivessem falando que isso é um imposto, eu jamais ia ver as pessoas que defendem tarifas como defendem agora, defendendo isso, ou o cara poder encher a boca e falar, eu amo a palavra tarifa. Tarifa pra mim é coisa... Assim, é surreal, como só trocar a palavrinha e chamar de tarifa e não de imposto, de repente habilita toda uma discussão saudável, sadia e moderna sobre se deve ou não tarifar as coisas, quando se estivessem falando, não, ele vai pôr imposto em cima dessas coisas. É que eu acho muito importante que você trouxe, porque nós estamos diante de uma luta pelos sentidos da vida. Isso é muito importante, né? Então, quando as pessoas dizem, esse é um outro governante da extrema-direita, ganhou as eleições, foi escolhido. Claro, todo mundo, enfim, nós, né, democratas, ficamos apavorados, né? Mas o problema está muito mais embaixo. O problema é que ele está lutando pelos significados, pelos sentidos, pela palavra, né? Então, é uma luta pelos sentidos e pelas palavras, né? Então, por exemplo, a gente faz muita pesquisa com jovens, com juventude. E uma coisa que me chamou a atenção já há uns anos é como os jovens, eles entendem a política como ódio, como briga, como guerra, como violência. Esses jovens já foram politizados com esses sujeitos da extrema-direita já ganhando eleições e ganhando sentidos, né, fundamentalmente. Então, quando eu falo, olha, você conversa sobre política? Não converso porque isso vai dar briga, porque eu vou ser cancelado, porque eu não vou ter meu direito garantido, não vou ter liberdade para me expressar, e eu sei que isso vai dar ruim, não converso. Então, para eles, é sinônimo política e guerra, política e ódio, política e cancelamento. Então, na época em que teoricamente teríamos mais liberdade para a gente poder expressar ideias, há uma autocensura desses jovens que é impressionante, porque na cabeça deles esse é um binômio muito claro, política é ódio e política é guerra, né? Mas desculpa, quando você tem essa mistura de ódio, misoginia e essa polarização entre sexos que a gente vê nas eleições em todos os lugares, assim, né? Em muitos países, dos jovens homens votando em conservadores e de mulheres jovens votando em liberais, ou nessa cisão, eu já vi em mais de um lugar, fórum, coisa assim, homens falando, não, eu não posso falar de política, porque se ela souber em que eu votei, ela termina comigo. Isso é. Então, segura aí a conversa sobre política para depois. Se você fizer isso no jantar ou nas primeiras vezes que você está se encontrando, nem vai para frente. E, assim, eu não consigo não ver sentido nisso, inclusive para as mulheres. Se você está se relacionando com alguém que defende abertamente em outros meios que mulheres são inferiores, têm que ser dominadas de outras coisas, não vai sair uma relação boa disso aí. E aí vem o grande desafio, me parece, um dos grandes desafios, que justamente, como te falava, essa complexidade do discurso dessa extrema-direita. Porque se eles ficassem só na semântica do ódio, o combate seria mais fácil, digamos assim, ou pelo menos você estaria identificando, né, onde estão aí os seus discursos e os seus alvos, as suas audiências principais.
O problema é que eles têm uma multiplicidade de discursos que vão muito entrelaçados. Então, vou te dar um exemplo. O Nicolas Ferreira, que é um agitador das redes, um provocador e um sujeito que mobiliza o ódio. A gente estuda o Nicolas há muito tempo. O que o Nicolas faz? Ele tem uma camada de discurso, que é aquele discurso odiante, né? É isso que ele mobiliza. Mas ele tem outras camadas que vão se entrelaçando e que vão convergindo. Tem uma outra camada, por exemplo, onde ele fala sobre esse importante levantamento dos evangélicos que supostamente, segundo ele, teriam estado silenciados a par da política e agora seria o momento de tomar as rédeas da sua representatividade política. E ele tem, por exemplo, outra parte, outra camada, né? Outra forma também narrativa, onde ele fala sobre empreendedorismo, liberdade. Te dou o exemplo daquele vídeo que viralizou do Pix, o tema do Pix, por exemplo. Você pega esse vídeo, não é um vídeo de ódio, o Nicolas falando sobre o tema do Pix. Do que ele fala? Sobre esse tema da liberdade, da suposta perseguição do governo ao trabalhador, ao empreendedor, dessa ideia do vigilantismo governamental, dessa ideia de que o governo empobrece minha vida, a carga impositiva, a falta de flexibilidade, de autonomia. Mas não é um vídeo odiante. Tem muitos elementos aí que são verdadeiros e importantes. Exato, e que conversam com essa massa silenciosa que não se move, que não goza com ódio, né? E aí que está também o ponto, né? Que são esses mesmos sujeitos que mobilizam todo esse arco narrativo tão complexo, onde às vezes o ódio é mobilizado, mas outras vezes não. Então esse vídeo do Pix, por exemplo, hiperviralizou. Eu fiz pesquisa sobre isso e você vê que um vídeo que fazia sentido até para muita gente que votou no Lula, por exemplo, mas que sentia-se representada por essas ideias, né? Então aí que também está a complexidade, né? Nesse emaranhamento, né, de ideias que fazem com que, enfim, seja muito mais complexo a gente identificar exatamente, né, quais são as audiências, né? Porque todas são as audiências, porque acho que a extrema-direita, ela entendeu que ela, para se consolidar, né, no voto, mas também cultural e socialmente, ela precisa fidelizar todas as audiências. Então, as mulheres, nós sabemos que elas são uma brecha, né, contra a extrema-direita, né, porque a mulher tem, normalmente, ela está mais próxima a um voto, né, mais progressista, é uma audiência agora mesmo privilegiada da extrema-direita, por essa luta, né, pela disputa pelo feminismo. Né. A questão é achar ódios que vão despertar elas. A juventude, por exemplo. A juventude, tradicionalmente, não vota na extrema-direita, né? Mas a juventude, agora mesmo, e isso é no nível mundial, ela está sendo profundamente seduzida por esse discurso dos vencedores, né? Porque a esquerda, ela é apresentada como a loser, né? Não tem nada para oferecer, segundo essa narrativa, e os grandes vencedores aspiracionais são dessa extrema-direita, né? O sujeito mais rico da história da humanidade. O sujeito mais rico é aquele que eu quero ser como ele. A gente conversava antes do Pablo Marçal, né? Nós fizemos muita pesquisa sobre ele nas eleições, né? E eu escutava os jovens falando, mas eu quero ser ele, é o meu aspiracional, né? Eu quero ter o que ele tem, eu quero ser o que ele é, porque é muito sedutor, né? Porque de fato é venda de um sonho, né? Quem que não quer esse sonho, esse tesão? Eu acho que tem uma coisa muito forte nessa ideia do tesão que essa extrema-direita vende também, né? O tesão movimenta, né? Então, claro, para você contrapor isso, o campo democrático mais progressista, você tem ideias, tem que ter ideias para contrapor, tem que ter ideias concretas, que tenham que levar dignidade para as pessoas, mas tem que ter também esse tesão também, né? E é difícil você encontrar isso, de fato. É uma luta realmente complexa, né? Ainda mais quando me parece um movimento que está ficando mais conservador, no sentido de, olha, pelo menos não vamos perder o que a gente já tem. E aí, qual é o tesão porque de... Porque eles nos colocam numa situação que é muito paradoxal também, né? Eles nos colocam como os garantidores das instituições, né? Então, a extrema-direita, nesse espírito tanático, destrói, e nós nos quedamos numa posição que é muito desconfortável, de fato, muito acuados, que a gente tem que garantir uma ordem institucional mínima, mas que não funciona, né, para todo mundo. Então, claro, né, é espírito fazendo um episódio, né, empolgado sobre a importância da burocracia aqui com a Gabriela Lotto, que é fundamental, mas é isso, tipo, quando se torna necessário fazer as pessoas entenderem a importância da burocracia. Exato. A gente defende isso, né, que é uma postura filosoficamente conservadora, mas de uma ordem que não funciona para a grandíssima maioria, né? Então, nós ficamos justamente nesse lugar tão incômodo e, sobretudo, num lugar tão pouco criativo, porque isso é uma coisa que a gente que estuda a extrema-direita, vemos muito isso, como há uma fertilidade de ideias, uma inovação, né, nas ideias, né, que é muito provocativa, de fato, e muito fértil, né? Então, a gente fala, estou fazendo um trabalho agora com a Thaís Paves e a Camila Rocha, onde falamos sobre mutações do bolsonarismo, que, por exemplo, os fenômenos como Pablo Marçal. Então, por exemplo, nós temos agora uma enorme onda internacional de influenciadores digitais que estão entrando na política, que
que transformam seguidores, né, em eleitores, que mobilizam toda essa retórica que estamos conversando aqui. Então é sempre o mesmo protótipo, né, do homem jovem, empreendedor ou vencedor na vida, com toda essa lógica. Mas isso é uma mutação, né, uma novidade, né? A gente não tinha isso alguns anos atrás, né? Então acho que esse florescimento, essa criatividade nos deixa também, enfim, muito, numa situação muito dramática, né? Porque nós também temos que ter, os democratas, né? Uma ousadia, né? Uma fertilidade, uma imaginativa que é difícil ter nestes tempos, né? Também tão dramáticos, né? Eu tô fazendo aquela paradinha, claro, para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, se tornar uma membro, mandar um valeu demais, faz muita diferença pra gente trazer os próximos convidados. Bom, aí antes da gente entrar no como reagir, eu queria entender se esse ódio não é necessário também, no sentido de, se a gente pegar grandes revoluções ou grandes mudanças, sei lá, a Revolução Francesa, que deu N conceitos de democracia, medida, e que ela em si para os franceses, eu não vou dizer que foi uma coisa boa ou ruim, mas que trouxe boas consequências modernas, entre aí iluminismo, sistema métrico, para pegar uma coisa que a gente usa no dia a dia besta. Sim. Besta não, mas enfim, consequências do nosso dia a dia do que foi aquele movimento. Era um movimento de ódio também, né? Para você pegar alguém, enfiar numa guilhotina e descer isso. Um movimento abolicionista é um movimento de ódio contra uma estrutura que durou séculos, que era a escravidão. Um movimento de independência é uma rejeição, um certo ódio ao outro, a quem colonizou, né, a quem veio aqui. Um movimento como, sei lá, Segunda Guerra é, de certa forma, um movimento com antinazismo, é um ódio aos nazistas. São pessoas que tiveram que se esconder por muito tempo, tiveram que, né, camuflar o que faziam, e que agora estão um pouco mais à vontade para mandar um sig-heil numa posse. Mas tinha um quê de ódio aí também, de canalizar essa insatisfação, esse descontentamento contra um ponto focal para mudar uma estrutura, ou para resolver um problema, ou para fazer alguma coisa. Né? Então, até aqui a gente estava falando sobre como esse ódio é mal canalizado, ou canalizado de forma destrutiva. Mas acredito que parte do que mobiliza as pessoas também é se revoltar contra o que elas estão passando. Né? Não está faltando também, para quem tem, por exemplo, princípios democráticos, saber reconhecer dores e ódios, ou transformar dores em ódios a coisas pontuais e específicas que vão fazer a diferença na vida das pessoas? O ódio, ele é necessário, profundamente necessário, porque o ódio nos separa do outro, né? Nos diferencia do outro. Não tem vida sem ódio, né? Isso me parece que é um princípio também muito básico, né? Qual que eu acho que aqui é a questão? O ódio do subalternizado é muito necessário também. Um dos grandes milagres da lógica neoliberal é que justamente os subalternizados se sentam donos da vida deles, né? Então, eu não sou um fudido trabalhador, eu sou um empreendedor de mim mesmo. Isso é uma enorme vitória, uma conquista gigantesca, né? Eu não estou numa situação ruim por causa do sistema. Eu que ainda não fui capaz de realizar o meu potencial e vou seguir trabalhando nele. Em 2016, que a gente já estava entendendo que o Bolsonaro iria para algum lugar, fizemos uma experiência de colocar um vídeo, né, do Bolsonaro fazendo autênticas barbaridades numa escola. Então era um vídeo dele falando sobre discurso fundamentalmente misógino, racista, uma coisa brutal, só que nessa linguagem memética, né, porque o humor, o ódio também, enfim, formam um casal interessante, né? E eu passei esse vídeo para uma sala de meninos de uma periferia aqui de São Paulo, que eram jovens, negros, numa situação de vulnerabilidade. Esperava deles uma reação de ódio contra o Bolsonaro. Um reconhecimento de que estava agredindo eles. Esperava o ódio vindo deles, né? O que encontrei foi um aplauso, eles aplaudiram todos, né? Nossa, por quê? Por essa linguagem memética, aparentemente rebelde, porque o Bolsonaro se aparecia como um aventureiro, uma coisa, um ódio pop, diríamos assim. E esse ódio pop, o que ele faz? Ele faz sentir que você não é objeto do ódio e que é uma coisa até legal, né? Então a palavra legal aparecia, olha que legal, professora, ele é divertido, né? Um cara bacana, né? Aí que eu pensei, fudeu total, aqui ele vai vencer. Nesse momento, eu lembro muito bem que eu pensei nesse momento, né? Então por que eu te digo isso? Porque olha que interessante, espera-se a reação do ódio nesse momento, né? Mas há uma neutralização justamente desse ódio, desse subalterno, desse agredido, que está se revoltando contra a agressão. Então, acho que aí é uma coisa muito interessante, né? Como
nós teríamos que ter respostas de ódio contra as agressões, mas esses ódios dos subalternos, dos agredidos, estão sendo neutralizados de muitas formas, né? E essa lógica do ódio pop, né, da memética, né, desse ódio mais folclórico, mais divertido, né, bacana, né, que te provoca uma gargalhada e não a raiva, né, é uma lógica dele justamente para neutralizar o nosso ódio como resposta, né, que é uma coisa brutal, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, eu sempre digo que a raiva, ela é muito importante, né? Então, quando você diz, por exemplo, eles são ódio, as campanhas do ódio deles, e a gente do lado democrático, fundamentalmente progressista, fala de amor, por exemplo. Sempre me pergunto, como que a gente pode contrapor o ódio deles com os coraçãozinhos nossos, né? Com o nosso paz e amor? Isso é impossível, porque falamos de planos afetivos que são totalmente diferentes, né? Então, eu sempre penso, isso é uma coisa muito pessoal, que diante do ódio deles, que é destrutivo, que é tanático, né? E que é fundamentalmente o ódio daquele que quer oprimir o outro, nós deveríamos contrapor um outro ódio, que é aquele da raiva, né? Aquele que quer, de fato, lutar contra uma ordem de coisas injustas para, de fato, fundar ou refundar uma ordem de coisas muito mais justas, né? Então, contra o ódio deles não é o amor nosso do coraçãozinho, né, do paz e amor, deveria ser uma raiva mobilizada do ponto de vista positivo, né? Porque é isso que se é um problema de quais valores estão sendo tocados, eu não vejo como conversar com as pessoas se você não estiver chegando nesses valores também. Eu sou uma pessoa que, não sei se por genética, por educação, por influência do ambiente, acredito que o misto de todos, não tem, por exemplo, muito apreço à tradição. Eu gosto do novo, eu gosto de tentar outras coisas, tenho uma curiosidade insaciável, quero outras coisas novas. Tô aqui aprendendo toda semana com alguém. Mas eu já, acho que foi o Jonathan Haidt que estava discutindo como pessoas mais liberais no sentido americano da palavra, que não têm esse apreço por tradição, não conseguem conversar com pessoas que têm a tradição como um valor principal, porque você despreza o que para aquelas pessoas é muito importante. Então, eu não tenho valores religiosos fortes, eu não tenho valores tradicionais fortes, eu não vou conseguir conversar com alguém que precisa ouvir isso de mim para ver, né, para a gente estar... Não tem um pouco disso também, de você não, sem tocar no ódio, ou sem passar por isso, ou sem entrar em valores morais misturados a isso, você realmente não vai tirar a pessoa, você não está dando uma solução para ela? Tem duas coisas aí. A primeira, sim, há um tipo de sujeito que é o fascista. Quem que é o fascista? Para mim, é aquele que se move ao ódio, que é profundamente seduzido com ódio, que goza com ódio, o ódio do aniquilamento do outro. Com esse sujeito não há conversa possível, não há diálogo possível, porque estamos em dois planos de humanidade diferentes. Ele quer, eu vou conversar e ele quer me aniquilar, não há, é uma impossibilidade lógica isso aí, né? Então, esse sujeito, enfim, ele é retirado da conversa, né? Mas as grandes massas populacionais que, por exemplo, votam na extrema-direita, não são seres fascistas. Eu me nego a pensar que nós temos 40 milhões de fascistas no Brasil que votaram em Bolsonaro. Acho que isso realmente é uma imprudência, né, falar isso, né? Então, o que eu acho? Que nós temos, de fato, pessoas que votaram nesses sujeitos por algumas outras características, circunstâncias e elementos às quais nós temos que prestar atenção. Acho que é muito importante. Então, por exemplo, a crise da segurança pública, a crise do emprego, a crise de valores também, né? Que para você e para mim, por exemplo, talvez não faz sentido, mas que para muita gente mais conservadora faz total sentido. Então, com essas pessoas, temos que estabelecer um diálogo. Agora, o diálogo não é qualquer um que pode estabelecer um diálogo, porque dialogar com outro significa me despojar também de muitas das minhas verdades e entrar no lugar do outro, afetiva, psiquicamente falando, né? Então, vou te dar um exemplo. Fake news, que nós temos agora um grande fetiche das fake news, porque agora tudo também que não interessa para nós também é fake news, né? Que aí é outro lado também do fetiche, né? Mas quais são as fake news, por exemplo, que viralizam, né? São aquelas fundamentalmente que fazem sentido para o cotidiano, que de alguma forma vinculam-se com a biografia das pessoas. Vou te dar um exemplo, para entender um pouco a importância do diálogo e do conhecimento do outro, né? É aquela fake news sobre a mamadeira de piroca, lembra, né? O kit gay, que todo mundo lembra disso. Kit gay. A tendência, né, a tendência do lado progressista nesse momento foi o folclore, a caricatura, né? Isso não faz sentido, né? Sou burro acreditar nisso, né? Eu fiz muita pesquisa sobre, por exemplo, sobre como kit gay e mamadeira de piroca eram fake news que conseguiam capilarizar e penetrar num certo senso comum. Vou trazer um exemplo de um diálogo que eu tive com uma pessoa, uma mulher, uma mãe negra, periférica, em Porto Alegre, que me falava sobre isso. E ela falava, Esther, eu tenho muito medo
dessas coisas que cheguei mamadeira de piroca influenciam na sexualidade do meu filho. Eu falava, por quê? Ele me falava assim, primeiro, porque se o meu filho virar gay, ele vai apanhar na rua. Primeira verdade que eu acho, enfim, que tem um senso comum. Porque, de fato, uma pessoa LGBT apanhará mais na rua nesse país, primeira. Segunda coisa que ela me disse, porque se meu filho virar gay, eu não vou saber como lidar, porque a família que estou acostumada a ter não é assim, né? Eu não vou saber como lidar. Então, ela estava me confessando uma impossibilidade dela para saber como lidar com isso. Tá bom, para eu ser a melhor mãe que eu posso ser, eu não sei como Outra fazer questão isso. que eu acho que nós temos que prestar atenção, o que ela estava colocando para mim era uma impossibilidade que ela reconhecia. Eu não vou saber muito bem como lidar, porque eu não fui criada para lidar com isso. Então, o que eu quero dizer com isso, Atila? Que por trás de uma fake news aparentemente folclórica, há uma verdade existencial dessa senhora que estava confessando para mim, no fundo, as dores dela, né? Então, aí que eu acho que está a importância do diálogo, né? Porque há dores que estão sendo colocadas nessas fake news. Por exemplo, o tema da vacina, né? O que a extrema-direita utiliza não é um negacionismo anti-vacina exatamente, eles utilizam uma pseudociência, né? Sim, a cloroquina, etc, né? Então, há uma sofisticação, uma certa verdade colocada aí atrás, por exemplo, né? Acho que o mais cruel do movimento anti-vacina aqui, como ele começa, para mim, é que não é a vacina do sarampo, não é a vacina da polio, que é a Europa e Estados Unidos que tem esse eixo do autismo e do que tem de contaminante ou mistura ali dentro, porque a gente ainda vê vacinas como salvadoras aqui e teve um movimento muito forte disso. É como aqui o movimento, para mim, muda quando você tem a vinculação com a sexualidade e a vacina do HPV, que é você precisa vacinar principalmente meninas, porque elas sofrem mais com câncer de colo de útero e outras coisas. Então já começa que entre aspas, é uma minoria que vai ser vacinada aí, e se você está associando com isso, alguma coisa de errado vai ter. Exato. Né? Porque você está privilegiando na vacinação um grupo desfavorecido. E como tem que ser uma vacinação antes da idade sexual, porque é um vírus de transmissão sexual, fica muito fácil de você falar, não, você tá dando essa vacina para ela poder transar com quem ela quiser depois. Exato. Tira o aspecto punitivo de uma infecção sexualmente transmissível, que seria, você tá vendo, você fez coisa errada, você tá pagando até. Então você tá aliviando uma punição que essa pessoa teria. Então soa muito como incentivo à sexualidade. Sim. E aí, putz, acabou. Né? Em mulheres, incentivar a sexualidade nessa idade... É a equação perfeita, É a equação né? perfeita. E aí entra no movimento religioso, entra em comunidades pobres, a coisa vai. E para pegar um país, Escócia já eliminou câncer de colo de útero, curaram um tipo de câncer da população com vacinação contra HPV. A gente fez isso com pólio, fez isso com sarampo, mas não conseguiu fazer com HPV aqui. Mas eu acho que há um ponto aí importante, né? As pessoas sempre acabam perguntando isso, como que a gente dialoga, como que a gente sai disso. Eu acho que a gente começou a conversa falando sobre a ignorância, né? Sobre o tema do ódio e a ignorância. O conhecimento do outro, para mim, é importantíssimo, Atila. Então, a gente tem que entender as razões e tem que entender que é uma estrutura muito mais sofisticada do que aparentemente aparece, né? Então, por exemplo, uma coisa que em toda a lição acontece, né? A esquerda falando para evangélicos 4 dias antes das eleições, né? Então aí você vê o candidato da esquerda tentando arrumar um discurso para os evangélicos, que evidentemente nunca cola, porque é claramente artificial, e depois a gente não tem um debate saudável, intelectualmente denso, sobre como que a gente vai tecer, né, uma arquitetura aí democrática que vai incluindo diferentes narrativas, né? E sobretudo, por exemplo, a narrativa pentecostal, que hoje está politicamente tão forte, por exemplo. Como dialogar, como entender tudo isso, né? Então, acho que para mim isso é muito importante, né? Então, questões de sexualidade, elas de fato mobilizam muitas dores e muitas impossibilidades dos sujeitos, né? Eu me lembro um dia entrevistando um senhor também, que ele falava assim para mim, Esther, se a minha filha de 13 anos chegar para mim e ela falar, pai, eu sou bissexual, meu chão, né, vai se mover tudo, né? Olha que estava confessando também para mim outra impossibilidade. Então, se ela disser para mim eu sou bissexual, a minha vida vai colapsar, porque eu não fui, claro, porque eu não fui, mas ele estava falando isso. Então, ele é um sujeito que depois tinha uma estrutura de fato odiante, mas no fundo, estava confessando uma impossibilidade para mim dela. Então, eu acho que isso é importante. Uma outra anedota que eu acho que também queria colocar, porque quando você faz pesquisa escutando pessoas, eu sempre digo que tem testemunhos que são como um soco no estômago, né? Que são as verdades que se cristalizam, né? Estava fazendo em 2017, antes das eleições, uma pesquisa numa periferia em São Paulo, tentando entender o fenômeno da
politização da vida religiosa, né? E uma senhora também está falando para mim, Esther, eu não gosto do Bolsonaro, acho ele um bruto, tal, mas eu vou votar nele. Por quê? Eu perguntava. Ela falou, olha, porque o meu pastor, ele orientou que seria interessante votar no Bolsonaro, né? Eu pergunto assim para a senhora, e por que a palavra do pastor é tão importante? Queria entender um pouco a lógica, né, dessa sequência de fatos, pastor e ela, e o voto em Bolsonaro. E ela me disse uma frase que eu acho que eu vou morrer e vou lembrar dessa frase. Ela falou assim para mim, Esther, porque o dia em que meu sobrinho foi morto a tiros pela polícia, aqui na favela, quem estava comigo foi o pastor. E ela falou assim, quem chorou comigo foi o pastor. Isso é uma coisa muito forte, né? Ou seja, um dos piores dias da minha vida, uma criança da minha família foi morta pela polícia, quem chorou comigo foi o pastor. O laço foi criado com quem? Com o pastor. Então, acho que aí é um testemunho que é muito importante, é a criação do laço, né? Sim, e depois eu estou disposto a votar em alguém que promove mais Exato, matanças mas essas aparentes incoerências têm que ser entendidas na sua profundidade, porque eu estava lá conversando com ela e eu com meus ideais progressistas não representava absolutamente nada para ela, porque eu nunca fiz um laço com ela. Um outro me falou um dia, estava falando sobre uma fake news, e falou assim para mim, mostrando o celular para mim, né? Por que eu vou acreditar em você? Você é só uma professora de universidade, você não é ninguém para mim. Mas está no meu grupo do WhatsApp dos colegas, dos amigos da igreja, ele falou. Porque são eles os quais eu confio. Há uma verdade aí muito importante. Fundamental. Que tipo de autoridade sou eu para eles? Só porque sou professora da Unifesp? Que autoridade eu represento? Mas os meus amigos, os meus irmãos da igreja que estão lá comigo, neles eu confio. Então, há uma coisa muito importante, que é o estabelecimento, primeiro, da territorialidade. Num país como o Brasil, que é profundamente guetificado, é muito difícil você estabelecer laço, né? Sim. Porque você mora em territórios que estão totalmente diferentes, né? E então, isso da territorialidade é muito importante, estar nessa territorialidade, né? E estabelecer esse laço afetivo com o outro, porque aqui a gente não está falando de verdades estatísticas, matemáticas, né? De verdades científicas. A gente fala de uma estrutura psíquico-afetiva, fundamentalmente, né? Que para mim é muito simbólico de quando a gente aplica um modelo mental numa condição nova, e é um modelo que não é mais válido para essa situação, e isso gera um problema. Você me dá o exemplo perfeito. Com quem eu convivo é quem eu ouço. Exato, Por claro. 1 milhão de anos, o meu grupo social é muito mais importante do que os outros, as pessoas mais próximas eu tenho que ouvir. De repente, o meu grupo social é um grupo de WhatsApp, por que eu vou ouvir um estranho? Exato. É um modelo, assim, evolutivo nosso até, que sempre funcionou e que agora vai ter essa dissonância, né? Ainda sobre instrumentalização do ódio que redes sociais viabilizam, eu lembro do How Democracies Die, eu acho, como as democracias morrem, que ele discute como sempre teve na história políticos que tentavam se promover na base do ódio. Ele cita o exemplo de um padre americano, um pastor americano que, acho que na década de 20, com o começo da popularização do rádio, começou a fazer discursos extremamente de ódio mesmo, contra certos grupos judeus e outros, que esses eram um problema do mundo, que eles tinham que ser eliminados, muito alinhado com o discurso nazista, mas que quando ele foi se candidatar no sistema eleitoral, não deixaram o cara ser candidato e caçaram a licença de rádio dele e silenciaram o cara. Quer dizer, alguém que estava ganhando uma força muito grande, aproveitando que as pessoas estavam aplicando esse mesmo modelo de, se a pessoa fala comigo todo dia no rádio, a proximidade, né? ela tem que ser, né? Tem que ser alguém próximo, tem que ser alguém confiável. E aplicando isso por uma situação terrível, mas que naquela época o sistema político não deixou florescer, não deixou isso ir para frente. Sim. Por bem e por mal. Né? Nesse aspecto, ter um sistema político fechado a outros que entram ajudou a não ter um discurso de ódio promovido. Mas que agora, com redes sociais, essa pessoa ganha likes e seguidores. E ela entra de ataque no sistema político, né? Ela manda no sistema político agora, se ela consegue capilarizar isso fora, né? Então, justamente usando essa relação, que, desculpa se você estiver me assistindo aqui, eu acredito que eu tenho com quem me assistiu durante a pandemia, que me ouvia toda semana falando o que estava acontecendo, passando, as pessoas me encontram, já ganhei abraço de gente falando, obrigado, você me deu a maior crise de ansiedade que eu já tive, mas é isso, de estar ali presente num momento muito difícil e fazer aquilo, né?
mas que eu tô tentando usar agora para dar voz para quem realmente entende o que a Mas gente por isso, acho que tá essa ideia passando. do estar presente, para mim, é muito importante, né? Porque como você acredita no discurso de um outro, se esse outro não está presente? Sim. E o estar presente, ele é muito concreto, estar presente na vida, na pele, com pele, no corpo, né? E estar presente e compartilhar as dores, fundamentalmente, né? Então, acho que aí é uma coisa que me parece muito importante, é que como se nós queremos, porque, de novo, eu não estou falando de conversar com esses fascistas odiantes, estou falando dessa massa que é seduzida por outros discursos, mas que, enfim, nós fizemos durante as eleições umas pesquisas muito interessantes com os votantes oscilantes, que nós chamávamos, que eram votantes que já votaram no Lula, que votariam no Bolsonaro, que depois voltaram para o Lula, nesse votante oscilante, né? Que você não pode qualificá-lo como fascista. Quando votou no Lula, ninguém qualificou como fascista, né? Com o Bolsonaro também não, mas é um votante fundamentalmente muito órfão, que sente-se muito perdido, né, desamparado de novo, né? Mas, claro, a conexão com esse votante anônimo, né, tem que ser feita muito em base justamente a esse estar junto, a esse estar presente, né? E isso num país como o Brasil, construído numa imensa desigualdade, né, que joga milhões de brasileiros numa subcidadania, numa invisibilidade, né, numa morte, né, cidadã, é muito mais difícil ainda, né? O que volta à ideia que a gente conversava antes, né, de toda essa recuperação da memória, a elaboração da memória, e pensar exatamente que são itens, elementos profundamente entrelaçados, né? Então não há como falar sobre como desconstruir a estrutura do ódio num país que é profundamente desigual, né? Porque desigualdade e ódio, por razões óbvias, estão também entrelaçados, né? Agora, não tem como falar também sobre desigualdade se a gente não falar sobre os nossos próprios privilégios, por exemplo, né? Enfim, então acho que tudo, assim, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente vê muito claramente o ódio no outro, né? Só que a gente não entende ou não quer entender como todos participamos de uma outra forma em estruturas que provocam e catapultam também o ódio, né? Então, se eu estou no meu prédio, eu tenho um elevador de serviço e um outro social, né? Isso é uma estrutura que forma parte do ódio, né? Se eu estou na minha casa, eu sou uma mulher branca de uma certa capacidade financeira, mas uma mulher negra vai virar na minha casa, né? Porque eu não estou limpando a minha merda cotidianamente e ela vai ter que limpar. Isso é uma estrutura também, né? Então acho que essas questões, né, têm que ser também entendidas, né? Também por nós, né? Porque já tem alguém falando, muito disposto a falar que isso é natural, isso é assim, É e claro, essas pessoas têm que exato. aceitar esses papéis e isso É faz claro, bem exato, a longo prazo. exato, né? Então acho que é desconstrução de muitas estruturas, né? E pra gente, pra quem estiver assistindo, ouvindo, como a gente não se contamina por esse ódio, ou como a gente cria o ódio certo e direciona ele para as coisas importantes, como a gente não perde tempo destilando ódio contra coisas que não fazem sentido, que não vão mudar. Eu tenho uma virada de chave muito forte para mim ali por 2015 ou 2016, em algum momento que eu já estava passando muito mal com a internet, que eu falei, não vou mais participar tanto disso aqui, não dá. Todo dia eu vou entrar, todo dia eu entro, eu crio uma preocupação nova, uma ansiedade nova, alguma coisa que eu não posso fazer nada a respeito. Eu só vou entrar quando for alguma coisa que eu posso fazer. Eu comprei pouquíssimas brigas na internet até hoje, a maior delas a pandemia, porque era uma situação de realmente o que eu conhecia e entendia podia fazer diferença para as pessoas de alguma forma. E acho que isso me poupou de até hoje não ter tido um burnout, apesar de tudo que aconteceu. Pode ter me alienado de muita coisa também, mas para mim parece mais sustentável a longo prazo do que entrar de corpo e alma em todos os problemas da semana e me desgastar com todos eles. Então, o que eu tô perdendo, o que eu tô ganhando, onde a gente canaliza esse ódio por bem, assim, ou que outros ódios a gente tem que aprender a reconhecer para viver melhor. Eu te diria, como uma pessoa que conversa com quem odeia, né, de forma corriqueira, já aprendi algumas técnicas, né? Mas eu acho que há três coisas para mim que são muito importantes. A primeira delas, fundamental, é cuidar da saúde mental. Isso eu acho importantíssimo. A gente está numa epidemia de insalubridade mental e de doença mental, que é uma coisa assustadora, é assustadora. Nós que lidamos com juventude, por exemplo, na universidade, é pavoroso ver quantos meninos sofrem de ansiedade, depressão, que se medica, né? Porque nós medicalizamos também o sofrimento de forma geral, né? A gente fez do sofrimento patologia, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente cuidar da saúde mental.
se desintoxicar de muitas práticas e hábitos que são de fato intoxicadoras, prezar pela saúde e pelo autocuidado, acho isso muito prioritário, pelo autocuidado e depois pelo cuidado do outro que está próximo, mas não tem como cuidar do outro se a gente não pratica esse autocuidado prévio. Parece discurso de coach, mas não é, acho que é importante a gente ter de fato esse autocuidado e essa reflexão do que me faz mal e o que me faz bem, né? E, enfim, as redes sociais, elas provocam, eu acho, né, essa toxicidade, né, e é importante entender até onde eu vou, até onde eu não vou, e cada um ter a sua preservação. O segundo ponto que me parece muito importante para mim é o conhecimento, né? Conhecer o outro, conhecer a sofisticação, a complexidade do que está acontecendo, isso me nutre também de ferramentas. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade, ela vem pela falta de ferramentas também que nós temos para entender o que está acontecendo. Se nós, de fato, desenvolvemos ferramentas de compreensão dessa sofisticação do que está acontecendo, porque eu insisto muito, nada há de simples no que estamos falando, é tudo realmente muito poliédrico, né? Muito confuso poderia parecer, né? Estamos na era das confusões, né? Então, quanto mais ferramentas, menos confusão, né? Pelo menos isso nos dá aquieta um pouco a nossa alma, né? Acho que nós temos ferramentas e conhecimento é muito importante, né? E o terceiro ponto, para mim, é a indignação. A gente tem uma indignação seletiva, claro, porque a gente não pode se indignar por tudo, porque senão a gente vai colapsar. Nós temos uma cota também de indignação. Mas saber enfocar a nossa indignação para os temas que realmente importam, né? Porque nem toda briga e polêmica na internet, ela é importante, né? Então a gente se indigna às vezes por polêmicas que são absolutamente triviais, que amanhã não terão importância, literalmente amanhã não terão importância, que nada realmente contribuíram para a nossa vida, só para provocar mais ansiedade, né? Então, acho que essa seletividade do que importa, não importa, e da indignação, onde que ela deve estar colocada, né? Porque aí que tem que estar colocada a nossa raiva, a nossa potência, ela é muito importante, né? Que nós somos seres com potência limitada, né? Então, assim, uma coisa que a extrema-direita faz muito bem é que ela não se exaure, ela não se esgota totalmente, né? Porque ela tem essa lógica comunicacional que é do esgotamento, né? Então, é um tsunami informacional, a polêmica contínua, e ela nos esgota física e mentalmente, né? Então, acho que nós temos também que nos proteger diante disso, desse esgotamento, desse burnout que eles muito sagazmente provocam em nós, né? Ser mais seletivos e dirigir a nossa raiva, a nossa indignação, onde ela realmente é importante, né? Perfeito. Eu acho ótimo que você está me validando, então, tô brincando. Para quem quiser saber mais, para quem quiser entender mais, para quem quiser entender como você pensa, o que você estuda, os resultados que você encontra e as outras coisas que você considera importante, o que você me recomenda? Suas obras, seus textos, outras pessoas que são legais de acompanhar, ajuda a gente a desenvolver o ódio certo para as coisas certas. Sim. Olha, eu vou te recomendar algumas obras e pesquisas que eu estou com um grupo que co-lidero com a Thaís Pávez e a Camila Rocha. A gente faz bastante pesquisa e solta muito as pesquisas porque nós consideramos que há uma lógica muito importante na publicização também do conhecimento, né? Então, por exemplo, nós escrevemos bastante relatório de pesquisa que soltamos na internet, tal como dar um Google, por exemplo, e você vai encontrar Esther Solano, Camila Rocha, Thaís Pávez, os nossos nomes, e no próprio Google você vai encontrar material porque nós queremos soltar esse material, né? Então, por exemplo, nós fizemos agora uma pesquisa muito grande com jovens, foi patrocinada pela Fundação Luminate, onde nós tentamos entender, por exemplo, toda essa questão sobre influenciadores digitais, políticas, de discurso, né, do masculinismo, do ódio, etc. Só no Google que vai aparecer aí, sobre juventude, né? Fizemos uma também, estamos acabando agora, uma muito grande, sobre todo esse tema de mulheres, misoginia, antifeminismo, disputa do feminismo. Escrevemos um livro que chama-se Feminismo em Disputa, mas agora lançaremos um outro relatório que colocaremos provavelmente também aí no espaço virtual, né? E escrevemos um outro livro de Bolsonaro Paradox, que também aí tem que comprar e é caro, então acho que esse podemos deixar. Mas a nossa ideia é muito isso, né? Por exemplo, você vai talvez convidar em algum momento a Rosana Pinheiro Machado, né? Que eu admiro muito, que fala sobre empreendedorismo e tem muito a ver com o que nós estamos conversando hoje. Ela tem grandes relatórios da pesquisa dela que podem ser também consultados na internet, né? Então acho que nesses momentos o Google facilita a nossa vida, né? E a inteligência artificial daqui a pouco também, né? Nós temos muito, acho que essa lógica de que mesmo nós tendo, claro, uma obrigação como pesquisadoras da universidade pública, né, de escrever em revistas, etc., mas a gente gosta sempre também dessa ideia de publicizar relatórios, né, fazer com que a divulgação da pesquisa, que nós achamos que é importante, porque é um tema, no final das contas, que está perto e próximo a todos nós.
Não é uma coisa que, se ela tiver, se toda a noção e critério tiver só na mão de quem estuda muito, vai ser muito difícil de conseguir Acabou-se, alcançar. nós temos que espalhar e democratizar muito esse conhecimento, né? E se há uma coisa que também a extrema-direita faz, e ela faz sagazmente, que o conhecimento deles sabem popularizá-lo, divulgá-lo e sabem, de fato, transmiti-lo de uma forma facilitadora, de fato. Eles são grandes divulgadores, agitadores barra divulgadores, né? Então, nós temos também, acho que, o compromisso com a divulgação, né? Dessa outra verdade, desse conhecimento. Porque senão a gente vai ficar, enfim, muito... E acho que é compatível. Você sabe muito bem como é compatível produzir um conhecimento de qualidade, de densidade intelectual, mas depois divulgá-lo e transmiti-lo de forma que seja acessível, claro, né, a uma população que não tem, que não compartilha desse lugar elitista que é, intelectualmente falando, que é a universidade, né? Quando eu falo que a gente não tem iniciativa de divulgação moderna para levar informação para as pessoas, de divulgação científica, as pessoas acham que eu estou criticando iniciativas individuais, o que absolutamente não é o caso, mas assim, nada se compara com a estrutura de desinformação de você ter gente que está há 5 anos sendo paga para manter um grupo de WhatsApp que vai espalhar a última notícia falsa, a última coisa que chegou. Então assim, você pode ter a melhor iniciativa de divulgação que for. O fato de não existir uma organização em grupos que estão conversando com as pessoas constantemente, que vão levar as coisas para todas as camadas, é brutal essa diferença. Isso, porque é uma estrutura que eles têm, fundamentalmente, muito patrocinada, sabe? Então, eles unificam habilidade com patrocínio. Sim. E do nosso lado são, enfim, iniciativas muito pulverizadas ainda, mas não temos essa estrutura, né? E eu também insisto muito, acho que é isso, estamos falando aqui de luta pelos sentidos, de luta pelas verdades, de alguma forma, né? Então, enfim, isso só se consegue com uma estrutura organizada, mas muito firmemente organizada, né, do nosso lado. Exato, né? Não tem como comparar o alcance que o governo já chegou a ter com anúncio na TV com o que é hoje quem consegue espalhar uma notícia nos grupos religiosos no WhatsApp. É surreal a capilaridade. Exatamente. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado. Sim, eu acho que a gente está apontando muito mais problemas em vários episódios aqui do que necessariamente dando soluções. Você, para mim, chegou no balanço ideal de apontar problemas sérios e dar soluções pessoais e coletivas que a gente, se não atingir, vai só continuar girando nessa esteira que só dá burnout e gera mais porque acho que também tem uma coisa muito, a gente tem uma tendência, eu também, né, a fixar muito esse lado apocalíptico, né, dramático, né, então às vezes eu vejo que é um certo goce melancólico, né, tá tudo horrível, muito difícil, é tudo horrível e é tudo muito difícil, né, mas tem que apontar pelo menos algumas, enfim, pelo menos essa tentativa do autocuidado, né, e de a gente não cair num poço sem fundo, né, porque tem uma coisa que é perigosa dessa melancolia, né, que justamente a gente entra nesse ciclo melancólico permanente, apocalíptico, né, e não, a gente temos que sair e migrar mais para esse outro lado complexíssimo, tão difícil, que não sei como se faz, mas eu entendo que tem que ser migrado, que é esse lado da potência criativa, né. Então, sim. E de vender projetos de vida e sonhos. Agora, esse salto quântico é muito difícil, né, passar desse estado melancólico de espírito, né, de perda, porque nós estamos sofrendo muitas perdas, né, é um luto permanente que a gente sofre, né, sem inclusive a possibilidade de vivenciar esse luto, que nós temos nem essa possibilidade. Então, passar desse luto permanente, desse drama pessoal e coletivo permanente à potência criativa é um salto quântico complexíssimo. Mas, enfim, terá que ser feito, né? Espero registrar isso aqui. Espero que você tenha curtido a conversa, que tenha saído daqui com mais conhecimento e aprendendo a reconhecer esse ódio sendo criado, apontado para algo que vai ser destruído, instrumentalizado para algo ou para alguém, ou como a gente pode despertar um ódio mais construtivo para sair um pouco da inércia, sair de uma situação ruim e tentar principalmente construir algo novo e diferente. E nesse processo final que a gente estava conversando sobre quem está presente, com quem a gente se relaciona e que conhecimento que a gente cria em conjunto para poder chegar a algo. Espero poder participar desse processo, espero que a gente possa junto aqui descobrir pessoas, questões e temas interessantes, aprender mais sobre eles, se colocar no lugar dos outros para construir algo diferente. Se você quiser fazer parte desse processo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares que a gente tem por aqui. Espero que sejam todas ótimas conversas. A gente se vê numa próxima.